qual é a origem do mal? O que você acha? Isaías capítulo 45, versículos 6, 7 e 8 diz o seguinte: eu crio a luz, formo as trevas, eu crio a paz, mas também a guerra. Eu crio o bem, mas faço também o mal. E aí cada tradução você pode entender as interpretações, mas na verdade muitos têm articulado, baseado neste texto, que Deus é o autor do mal. Porque a Bíblia fala aqui, eu crio. E é interessante que o texto usado, o verbo usado, bara ou bará, desde Gênesis, mostra o Deus criador do universo, o Deus que cria todas as coisas, o criador de todas as coisas. Este verbo, ele só é utilizado para a pessoa de Deus, o criador do universo, o soberano, o Deus que criou todas as coisas. Então, na Bíblia, o verbo bara ou bará, ele é utilizado unicamente para Deus. Bom, mas esse texto, nós precisamos de interpretar o seu contexto. Aqui não está falando do mal moral, aqui não está falando do pecado, aqui não está falando da tentação. Tiago fala que Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado por ninguém. O texto aqui está falando de tragédias. O texto aqui está falando que Deus, ele cria situações, permite situações de guerras, até confusões, e até ele determina, como determinou Nabucodonosor, a Babilônia, para fazer o mal, e o mal ali, para ser usado para disciplinar o povo dele. Ele permite e utiliza e cria um terremoto, um maremoto, ele tem um controle de tudo. O contexto do texto está se tratando disso. Deus usou a Síria, Deus usou a Babilônia, Deus usou outros povos para levantarem contra o povo de Deus, e aqui Isaías especificamente, para executar a sua justiça, o seu juízo sobre o seu povo, determinando que Nabucodonosor, que um exército babilônico, utilizasse da força, da maldade, da brutalidade para disciplinar o seu povo. Então, o contexto de Isaías está falando, neste aspecto, Deus utilizando na história, no tempo aqui, as tragédias, as situações que pode e trouxe a angústia, o sofrimento ao próprio povo dele. Esta é a ideia aqui. Agora, alguns articulam que quem cria o mal é Satanás, é o diabo, que ele que cria o mal, ele que é autor de todo o mal que acontece. Agora, quando nós falamos que o diabo, o Satanás, ele é o criador do mal, em lugar algum na Bíblia declara que Satanás é o criador do mal. Porque se nós usarmos essa declaração que Satanás é o criador do mal, nós estamos dando ao Satanás aquilo que é inerente somente a Deus, que é soberano. E a preocupação que eu fico é de repente haver aí o dualismo. Então parece que o diabo criou o mal e ele agora utiliza todo o mal, o pecado, a questão moral do pecado, da tentação, tudo isso para afrontar Deus. Aí Deus fica do lado de cá, né? E aí aquela figura do dualismo, as duas forças, o bem e o mal que existe no mundo aí, que estão o tempo todo em hostilidades. E isso é perigosíssimo. O diabo não é o criador. Eu volto a dizer, o verbo usado para bara ou bará é unicamente dirigido a Deus, o soberano. Ele criou todas as coisas. Então, pastor, Deus é o criador do mal moral, o pecado? Eu volto a dizer, não. O melhor
caminho que eu tenho seguido foi o que Santo Agostinho de Hipona, ele declarou. Ele fala que Deus é um Deus infinito. Ele tem os seus atributos, ele é infinito na sua misericórdia, na sua bondade, como um Deus sábio. Ele é infinito e resolveu criar os homens, o homem à sua imagem e semelhança, um ser finito. Como também criou os anjos, o próprio Satanás lá nos céus, que não tinha ainda este nome de Satanás, de diabo, de Beuzebu. Então, na perspectiva nossa aqui da terra, nossa aqui humana, para tentar explicar a questão do mal, então Santo Agostinho declara o seguinte, que Deus criou o homem finito, ele como um Deus infinito, com toda a bondade infinita, misericórdia, fidelidade, como Deus soberano. E quando Deus criou o homem, Deus estabeleceu com o homem e colocou lá sobre o homem uma responsabilidade que ele deveria cumprir, obedecer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comeres, serás conhecedor do bem e do mal. Só que é bom lembrar que quem está escrevendo aí Moisés, utilizando a linguagem humana para explicar as coisas espirituais, e na visão de Santo Agostinho, é que nesse intervalo, ou nessa brecha, vamos dizer aqui, entre a infinitude de Deus e a finitude do homem, e quando Deus estabelece para o homem no Éden, não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, quando Adão e Eva comem como seres finitos, desobedecendo uma ordem de um Deus infinito, eterno, esse espaço que Santo Agostinho entende que seria então o mal. Aí na minha interpretação, é como se fosse, eu usaria a palavra aqui, não seria esta, eu vou usar, é como se fosse uma mutação. Então o homem é um ser finito, Deus é um ser infinito, e esse espaço aqui, o homem que foi criado por Deus como ser, que tem o poder de tomar decisões, de fazer escolhas, Deus deu ao homem criado à sua imagem e semelhança o poder do livre-arbítrio. Ele vai então, sendo tentado por Satanás, ele sai daquele padrão colocado por Deus. Então Deus infinito e o homem finito. Esse espaço, como diz Agostinho, que surgiu aquilo que é chamado mal. Explica mais, pastor. Aí tem coisas que se nós formos aprofundando, nós iremos entrar em confusão, porque tem coisas ocultas que não pertencem a nós, mas pertencem a Deus. Entende? Aí eu prefiro ficar com Santo Agostinho quanto à questão da infinitude de Deus e o homem finito. Porque Deus criou tudo. Deus estabeleceu ali para o homem finito um limite. Não passe deste limite. Porque tu não tens o atributo que eu tenho. Infinitude e eternidade. Você vai se confundir todo, se perder. E é isso que Santo Agostinho coloca, essa brecha, esse espaço, que o homem então atravessou esse limite, e aí surgiu, eu diria na minha linguagem, talvez não seria bom esta palavra, você me ajuda aí, como se fosse esta mutação, que deu-se o nome então de mal, colocado pelos escritores da Bíblia, para poder explicar a realidade da desobediência do homem diante de um Deus soberano, infinito, e agora aí o homem vive debaixo desta égide do pecado, e é por isso que o homem comete o mal moral, vive aí no pecado, na impureza. Deus criou o mal, nós não podemos dizer que ele criou o mal, mas o que nós podemos dizer é que ele criou todas as coisas e estabeleceu este limite para o homem. E ao ele ter ultrapassado esse limite, surgiu isso que nós dizemos o mal. E mesmo assim, este Deus sabia
que o homem ia atravessar esse limite e já havia provido o cordeiro, como diz Apocalipse, desde antes da fundação do mundo, para morrer pelos pecados deste homem que atravessou seu limite e foi para esta brecha que é chamada mal, onde toda perversidade, maldade, pecado, desgraça campeia sobre o mundo. O que eu quero terminar e dizer é o seguinte: não esqueçamos nunca que Deus tem um controle de tudo. E tem coisas que Deus vai permitir acontecer para estabelecer a sua vontade, cumprir os seus propósitos. Mas jamais Deus é autor do pecado, jamais Deus é um agente ativo que leva o homem a pecar. Deus não levou Satanás a pecar e não levou o homem a pecar. O que Deus fez foi que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ser finito, e estabeleceu no Éden um limite. E ele ultrapassou esse limite. Aí eu volto a citar Santo Agostinho. E ao atravessar este limite, e depois deste limite aqui, surge toda a desgraça.